Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão no jogo aberto desse jogo, desse clássico dos milhões, onde o Flamengo venceu por 1-0 com um golaço do Bruno Henrique, cara, de perna canhota. Você vai ver a Renata Fã falando sobre esse assunto, também outros comentaristas, falando sobre esse momento especial do Flamengo. O Flamengo muito próximo de chegar à semifinal do Campeonato Carioca, no caso a final, né? A semifinal foi agora. E vamos ver, né, como foi essa repercussão aí. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixamos os créditos na descrição. Sem enrolação, vamos agora para o vídeo. Clássico dos milhões, Rio de Janeiro, sábado de carnaval, Nilton Santos. O Flamengo bateu o Vasco da Gama por 1-0 com o gol do Bruno Henrique e tem vantagem para chegar na decisão da competição. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Nilton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra-empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima da linha. O Fla voltou melhor no segundo tempo. Léo Jardim evitou o que seria um gol olímpico de Arrascaeta. Plata ganhou de João Vitor e rolou para Luiz Araújo, que isolou. Na tentativa seguinte, Luiz Araújo acertou a trave, até que aos 21 minutos, Bruno Henrique tirou da marcação e arriscou de canhota para fazer esse golaço. Muito feliz, olhei o Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol. Bruno Henrique decidiu mais uma vez. Foi o 10º gol dele em 15 confrontos contra o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Clássico, os grandes jogadores aparecem, os jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Foram 2 lances que marcaram a partida, a expulsão do Wesley, que não aconteceu, e o gol do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Valeu. O Vasco teve a chance de empatar no último lance do jogo. Paier cruzou e João Vitor cabeceou para a defesa de Rossi. Não é a primeira vez que acontece algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo. 1-0 Flamengo. E agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado no Maracanã para avançar a final. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem pro final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo. E mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então, não muda, para mim, não muda absolutamente nada. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não muda. Já vamos falar de Paulistão, mas tem mais campeonato carioca por aqui. Você mencionou a escolha do Nilton Santos, que não foi boa para a torcida, né? Ficou feio. Aí já é uma constatação. Ficou feio para o jogo, não foi legal. para o ambiente do jogo, né? O torcedor não quis ir. A fotografia do jogo ficou ruim. Tudo bem que você não precisa também botar isso diretamente na conta da escolha do Nilton Santos. Você pode também pensar se no Campeonato Carioca justifica ter 2 jogos nas fases eliminatórias. Eu penso que semifinal não. Porque final, os jogos sim. são na mesma cidade. Final, sim. Um cai no sábado de carnaval. É normal que o torcedor pense assim. É uma forma até de você economizar uma data. E outra, é 50-50. Então, tanto o torcedor do Vasco quanto do Flamengo pode pensar, eu vou no segundo. Sim. Né? Aí já é uma questão de reinterpretar o regulamento. 2 jogos. Mas
O Felipe Luiz tem me chamado a atenção por respostas diretas, simples na entrevista coletiva. Responder o que foi perguntado, sem ficar, né, divagando. Sem ser muito palestrinha. Mas ele deu uma resposta bem interessante sobre a escolha do Nilton Santos. Sim, ele falou, se eu fosse o Vasco, faria a mesma coisa. Faria o mesmo. Porque a resposta... Aí já encerra o... porque eu acabei de dizer que a fotografia do jogo ficou feia. Porque... Não, estádio vazio. Estádio vazio, gente. Não Menos de 11 mil pessoas para Flamengo e Vasco, para Vasco e Flamengo. Não foi legal. 11 mil pessoas é um público ridículo. Se era para botar 11 mil pessoas, fazia em São Januário. Aí dava para fazer. É isso, entendeu? Agora, eu entendi a estratégia do Vasco e o Bonito Felipe... isso aí, ó. E o Felipe Luiz entendeu também. Entendeu também. Se fosse ele, faria a mesma coisa, para tirar um conforto do Flamengo em jogar no gramado sintético. E quem sabe joga na grama sintética, artificial, sem grama, né? O Bruno Henrique, ó, mostrou todo o recurso aí para fazer esse gol. Continuo achando que ele não olhou o goleiro nada, mas enfim, aí é com ele, né? Teve presença de espírito, teve recurso. O Flamengo sai em vantagem. E o Fluminense sai em muita vantagem, né? O Fluminense... Muita vantagem não, né? Construiu a classificação. Acabou, né? Acabou. Não é você aquele cara que fala que só não acabou porque é futebol? Não, mesmo sendo de vitória ontem. É o Carioca chegando à sua reta final e do outro lado tem Vasco e Flamengo, né? Duelo que a gente viu nesse final de semana. E a gente vai acompanhar aí as sonoras dos jogadores, dos treinadores do Vasco e do Flamengo e depois os melhores momentos desta partida. Vamos acompanhar. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando, tá? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Melhores momentos da partida. Ô, Nath, não teve, na tua opinião, o torcedor do Flamengo, obviamente, está empolgado, mas o que eu fiquei olhando muito foi o comportamento do Vasco, né? Vasco que a gente jogou esperava. Muito bem. Então. Primeiro tempo do Vasco, especialmente. Um time pressionando muito e gerando muito incômodo na saída de bola do Flamengo. Inclusive, erros, né, de saída de bola do Flamengo que a gente não costuma acompanhar. Foi um Vasco que incomodou demais, como a gente falou, né, especialmente no primeiro tempo. Mas é aquilo, faltou eficiência, faltou guardar. As oportunidades que teve, não conseguiu fazer o resultado. E o Flamengo, na oportunidade que teve, foi mais eficiente e conseguiu um resultado para sair na frente na disputa. E esse chute aí, o Prato? Luiz Araújo, né? Então, a muito embaixo, que o Vasco também encontrou, era difícil o Vasco, o Carille falou um pouco sobre isso depois do jogo, né? Conservar aquele ritmo do primeiro tempo. E o time tem sentido isso muitas vezes. Como o time está abaixo dos outros grandes, né? Mesmo Botafogo fora da disputa agora, a diferença é muito grande de Flamengo para Vasco hoje. Então o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, era preciso repetir aquele nível no segundo tempo, e não conseguiu repetir. O time vai caindo, o time tem dificuldade. E desmorona quando toma gol, né? E aí o Carille falou isso, né? Psicologicamente é um time que quando sofre gol, sai perdendo, a impressão que o jogo terminou. Então é bom a gente pontuar, Edu, aumentou a vantagem do Flamengo. É impossível o Carioca não tem, Vasco passar? Não acho impossível, mas é muito complicado. Mas é um alento ver o Vasco jogando melhor num primeiro duelo tempo, como esse? eu acho que é algum sinal. Primeiro tempo é algum sinal. Agora tem que ser mais regular. Tipo, parabéns, ganhou o troféu, jogou bem. Já mostra que o Vasco pode fazer algo a mais do que estava fazendo, né? Era um time, muitas vezes, sem repertório, sem conseguir colocar a bola no chão e fazer um jogo mais associativo. Ontem conseguiu. Então, é um demonstrativo para o torcedor. Óbvio que parece aquele discurso de... perdeu, mas, parece troféu... de consolação, né? Troféu, jogou legal o primeiro tempo. O jogo tem 90 minutos. Mas mostra que pode tirar mais desse elenco. E esse elenco pode gerar algo mais
dentro de campo. Ele até falou, o Carille, é interessante mesmo que ele falou, sobre a parte mental, o duelo mental, que ele tem que trabalhar, porque também entra em campo, a gente aqui, todo mundo fica, Flamengo, vai atropelar, e o Vasco jogou bem, se reorganizou, mas tem que trabalhar não só a parte técnica, mas essa questão de vai ter jogo, né? Claro, não, e o Carioca, né, Edu, ele tem um regulamento diferente de outros estaduais, né? As melhores campanhas são beneficiadas, tem um prêmio para isso. Então o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no Maracanã, que ele está na final. Para o Vasco chegar à final agora, 2 ou mais gols de diferença tem de ganhar. Como é o caso do Volta Redonda, tem de vencer por 4 gols de diferença o Fluminense, pela vantagem que o Fluminense abriu no primeiro jogo. Ficou muito difícil, mas seria muito difícil se empatasse também no Newton Santos. Eu acho que o Vasco está jogando agora para ter algum tipo de recado, para o time também acreditar um pouco mais, para o treinador acreditar um pouco mais. Esse recado apareceu no primeiro tempo, no segundo tempo não. No segundo tempo o time foi ruindo, toma o gol do Bruno Henrique, quase toma o segundo gol do Luiz Araújo. Para enfrentar o Flamengo hoje, pela diferença dos times, é preciso ainda mais. O Vasco apresentou bons sinais, mas para ganhar, para pensar em avançar em alguma coisa maior, o que apresentou no sábado ainda não é suficiente para passar, não. Eu ia perguntar para a Nath, mas diante da sua manhã de rei dos cortes, eu não posso me furtar em jogar para você essa pergunta. É importante. O Flamengo pratica o melhor futebol do Brasil? Faz, por favor, uma abertura bonita e um final para o corte ficar legal. Não, essa acho que não vai dar corte, Edu. Não? Acho que assim, para não ficar no muro, tivesse uma ficha só, sim, seria minha resposta. Mas seria sim empolgante, está sobrando em relação aos outros, não. Acho que há outros bons times, a gente tem de ponderar o que cada um tem jogado até agora. Mas o Flamengo tem tido um ritmo muito bom, boas atuações, um time muito consistente. Os jogadores cresceram individualmente também pelo trabalho do Felipe Luiz. Se tivesse uma ficha, sim, mas não empolga muito. Qual o maior mérito desse Flamengo que... Felipe Luiz. É a chave do sucesso? Para mim é. Porque esse time também já foi treinado por outros treinadores e não conseguia render nessa intensidade e nessa organização que tem o Felipe Luiz. Então, para mim, ele é o cara central de tudo que acontece hoje no Flamengo. Óbvio que a gente fala, o Gerson está jogando muito, o Bruno Henrique jogando, mas ele tem ausências importantes e mesmo assim ele conseguiu fazer esse time render. Sem um centroavante que ele tem ali de área que era importante, que é o Pedro. Então, dentro dessas circunstâncias e num curto espaço de tempo, ele conseguiu dar a cara para esse Flamengo. Mas vai vir aí uma decisão e... Bom, aí vai ter ou o Fluminense embalado, ou o próprio Vasco tem chance, a gente está aqui, não está colocando já o Flamengo lá, mas como disse o Prats, é uma missão, né, um obstáculo um pouquinho maior em relação ao Vasco do Flamengo, mas já teve jogo. Quero lembrar aos senhores que já teve jogo. Já. Já teve um jogo que o Vasco não foi atropelado. Não. Entendeu? Isso não. É diferente a circunstância do Volta Redonda com o Fluminense e Flamengo e Vasco. É clássico, tem toda uma situação, mas o Flamengo, a escalada é menor em relação ao que o Vasco precisa fazer. Muito bem, meus amigos, olha, acabou, vem aí o Sport. Gostou? Galera, então é isso aí, né? Esse foi o vídeo, vocês viram aí. E sobre essa questão aí, né, de que se o Flamengo joga hoje o melhor futebol do Brasil, acho que essa é uma pergunta um pouco óbvia, né? Um pouco óbvia. A gente não tem nenhum time hoje no Brasil que esteja jogando como o Flamengo joga. Se você falar que tem, você é clubista. Você está aí se enganando, né? A verdade é que sim, o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil. E assim como qualquer time do mundo, é um time que vai ter ali algumas oscilações. Se você pegar até o City, pega o City agora aí, que até uns anos atrás, até um ano atrás, 2 anos atrás, era o melhor time do mundo aí, que jogava o melhor time do mundo. Olha como o City tá oscilando agora. E já naquela época não era todo jogo que o City vencia, não era todo jogo que o City dominava todos os times, embora grande parte era. Então não existe time que sempre vai jogar bem, que todo jogo vai amassar. Não existe esse time. Mesmo o City do Guardiola agora tá tendo oscilações. Então o Flamengo também é a mesma coisa. Mas o Flamengo consegue manter sempre uma boa média aí, né? Uma boa média. E tá sempre vencendo. Isso que é importante. E joga bem praticamente todos os jogos. De 10 jogos, o Flamengo joga 8 bem e 2 não. Razoavelmente bem. Né? Razoavelmente. Agora é muito diferente daquele Flamengo do Tite, né? Que de 10, 8 jogava mal, 2 jogava bem. Não, um jogava razoavelmente bem e um só jogava bem, muito bem. Então é muito diferente. Hoje o Flamengo do Felipe Luiz é um time que encanta assim, né? Qualquer cara que curte assistir futebol, qualquer pessoa que ama assistir futebol vai gostar de assistir esse Flamengo. Que é um time muito competente, é um time que vem mostrando, né? Que veio não apenas para poder disputar títulos, mas para vencer. Então esse ano vai dar muito trabalho você tirar esse Flamengo de Copas, né? Você
não imaginar que o Flamengo vai brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro se não vencer. Vai ser muito difícil imaginar pelo time que tem, pelo elenco que tem também. Acho que vai continuar sendo Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras se reforçou bem esse ano, né? Trouxe o Vitor Roque, Paulinho, né? Fora peças que já tem lá. Então eu imagino que vai continuar dessa maneira, com o Flamengo tendo ainda um pouco de superioridade, né? Por ter um elenco ainda mais farto do que o Palmeiras. E lembrando que o Palmeiras no meio do ano perde o Estevão, né? Que é o cara mais importante desse time. Trouxe o Vitor Roque, mas o Estevão pra mim é um cara que é insubstituível pro Palmeiras. Você não vai conseguir achar um cara que joga que esse moleque joga, né? Vai ser muito difícil. Então, acho que no meio do ano o Palmeiras perde aí. Acho que é a peça mais importante do seu time, né? Tirando o Abel, né? Acho que dentro do time mesmo, né? De jogadores, o Estevão é o cara mais importante desse time e vai embora. Já o Flamengo não vai perder nenhum jogador assim, com essa importância, pelo menos não por hora, né? A gente não sabe de nada disso. Então, acho que esse é o vídeo. Agradecemos a vocês, deixa a tua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo.